O senador Efraim Filho, do União Brasil da Paraíba, ao vivo conosco aqui para falar sobre reforma tributária e desoneração da folha de pagamentos. Senador, bom dia, seja bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Thaís, Pedro, Sônia, Cláudio, bom dia e saudação aí a todos os nossos ouvintes, internautas, aqueles que por todas as plataformas nos acompanham. Uma grande alegria participar com vocês nessa manhã de quinta-feira e fico à inteira disposição para que a gente possa conversar sobre os assuntos que interessam ao nosso Brasil. Eu acho, senador, que a gente já fez essa entrevista com o senhor antes, em outro momento o senhor era deputado, mas a questão é a mesma. Desoneração, não é? Desoneração da folha de pagamento, sim. E com o prazo chegando, a lei vai caducar e ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. São 17 setores beneficiados pela desoneração da folha, aqueles setores que mais empregam na economia brasileira, que consomem muita mão de obra e que hoje são tributados não com a regra básica da CLT, mas sim sobre faturamento, o que é muito mais justo e deveria valer a rigor para todo mundo. A questão é que essa tem sido uma decisão emergencial, prorrogada, reprorrogada e que vence agora no final de 2023. E a gente está no meio da discussão da reforma tributária, tem setor pedindo para que isso seja incluído. Agora, a reforma é complicado. Qual que é a complicado em relação a tempo, né? Às vezes não vai dar. Qual que é a posição do senhor em relação a isso? Acho que isso tem que ser aprovado fora da reforma tributária, senador? Vamos, Thaís, qual é o cenário que está posto? E partindo aí da sua primeira percepção de déjà vu, né, de que a gente já passou por esse momento antes, é verdade, há 2 anos atrás, em 2021, esse mesmo drama se repetia, né, a gente estaria encerrando, aí sim, um ciclo maior de 10 anos, aproximadamente, de desoneração da folha de pagamento, e todo mundo percebeu que não era a hora de se retirar, né, essa situação que beneficia 17 setores que mais empregam, porque o maior desafio do Brasil hoje não é arrecadar mais, é sim preservar empregos, gerar novas oportunidades. Nós estamos ainda numa rota de saída de um período de pandemia, onde muitos setores foram sacrificados e que precisam desses estímulos para poder continuar sua atividade, abrir novos negócios, ampliar sua atividade e, com isso, contratar pais, mães de família, jovens, né, que estão na fila do desemprego e que precisam dessa oportunidade para colocar o pão na mesa da sua casa. Qual é a diferença do debate de agora para o debate de 2 anos atrás? É que agora esse debate vem embutido com a discussão sobre reforma tributária, que é o grande sonho que a gente espera, que a reforma tributária traga desoneração da folha de pagamento ampla, ou seja, que não fique apenas nos 17 setores, o que já é importante, que são os setores que mais empregam, mas possam chegar a toda a economia, porque o imposto sobre emprego é um imposto burro, é um imposto equivocado, é contracíclico, é contraproducente, sabe? Não se compreende, porque a mensagem que ele passa é muito clara. Quanto mais empregos eu gerar, mais impostos eu vou pagar. Então, tem gente que quer ampliar o seu negócio. O problema não é o custo da estrutura física de se abrir uma nova loja, mas é o custo dos encargos sociais de se pagar imposto sobre as contratações e os novos empregos que vão gerar. Então, para resumir, a gente espera sim que a reforma tributária possa trazer a desoneração ampla, mas não dá para esperar por ela. O governo já fala ali com perspectiva de votação final em outubro. E se atrasar, e esses setores perderem o benefício, são mais de 300 mil desempregados de imediato e que vão para a conta do seguro-desemprego, vão para a conta dos programas sociais. Então, o cenário é de realmente priorizar a discussão no projeto de lei avulso que nós apresentamos, da segurança jurídica a esses setores, construção civil, call centers, transportes públicos, comunicação social, indústria têxtil, proteína animal e outras, não vou citar todos, que são aqueles que mais empregam.
Senador, bom dia, bem-vindo mais uma vez ao nosso programa, ainda que seja para tratar desse assunto, até porque esse assunto é central, né, no Brasil, na economia, na política, pelos riscos, inclusive, de desemprego que a questão encerra, né. Eu queria saber do senhor o seguinte, uma avaliação sobre as dificuldades para se obter isso, né, e de forma definitiva. O novo governo parece completamente desconectado disso, né, da necessidade de se tomar providências que consagrem de uma vez por todas essa desoneração. A gente tem um ministro do Trabalho no cargo que parece ter entrado na máquina do tempo lá nos anos 60, ainda, né, com o muro de Berlim erguido, e aí desembarcou de repente aqui. O que? Internet? O que é isso, né? O que é, não sabe. Terceirização de mão de obra? Como assim? Não pode? Então, assim, aí ele chega e diz o seguinte, que é muito simpático a ideia de trocar a desoneração pelo aumento dos impostos sobre os juros das empresas, dessas empresas que empregam muito, né? E essas empresas que empregam muito, até por empregarem muito, são empresas que têm uma outra característica, tem uma margem de lucro muito reduzida. É só você ver a situação que se encontram lojas, por exemplo, grandes lojas, redes do varejo. Estão fechando uma a uma, exatamente porque a margem é muito reduzida, eles empregam muita gente, precisam ter um capital de giro muito elevado, é um setor que condenado numa bobeira, fechar as portas. Aí tem lá uma anta que defende aumentar ainda mais os impostos sobre esse segmento. Assim. O que é que o senhor acha disso? Aliás, das duas coisas, né? Da ideia do ministro e também de termos um ministro que pense desse jeito nos tempos de hoje. Olha, Cláudio, primeiro é dizer que a gente sabe que o Congresso vai enfrentar alguns temas fruto dessa agenda, né, que se chama de retrocessos de uma reforma trabalhista que foi tão dura, tão difícil, mas tão importante para a economia do país ser avançada. Já há temas que não adianta a gente perder tempo querendo voltar a discutir. Por exemplo, uma agenda que defende a volta do imposto sindical, né? É algo que é arcaico, obsoleto, ultrapassado, antigo, que pensar em voltar a isso, qual é o benefício que traria, né? Então, assim, são temas dessa agenda do passado que a gente espera que não retornem e que possam ser producentes. A reforma tributária, agora, ela é uma demanda da sociedade. Nós já vivemos no pior modelo tributário do mundo,